Olá, pessoal. Meu nome é Luciana, sou MD responsável por folhosas, brássicas e cucurbitáceas da Seminis Bayer, Brasil, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso lançamento de alface crespa desse ano, que é a alface crespeneida. Bom, então eu vou começar com informações bem básicas a respeito do material, lembrando sempre que vocês podem estar nos acessando através dos RTVs que atendem a sua região, a sua área, ou através dos nossos distribuidores, ou através mesmo do site da Seminis ou pelas mídias sociais. A Seminis ela tem o Instagram, Facebook e o YouTube bastante ativos, então você pode contactar-nos em qualquer uma desses canais. Bom, falar um pouco então da Eneida. A Eneida, ela é uma alface que tem um ótimo ciclo. Falar a respeito de ciclo em alface crespa é um pouco complicado, porque cada região ou cada produtor tem o seu padrão de alface, mas assim, basicamente ela fica próximo a 55 dias, 50, 55 dias. Isso vai variar também de acordo com a época do ano e com a região que você tá localizado, e também, é claro, de acordo com o manejo. Então, ela pode ir um pouco mais rápida ou um pouco mais demorada ao longo do ano, e também se você está fazendo em cultivo de campo aberto ou em cultivo hidropônico. Mas, basicamente, ela teve um ciclo muito próximo dos materiais da concorrência. Então, eu posso falar que ela está em torno de 55 dias, 50 a 55 dias. Uma das características muito positivas desse material também é a uniformidade de tamanho. Então, quando ela chega para colher, geralmente você consegue limpar o canteiro, ela é extremamente uniforme. E isso é uma característica que a gente também conseguiu verificar tanto em campo aberto quanto em hidroponia. Nessas duas condições, essa característica foi muito evidente. O que também leva a uma alta uniformidade na colheita. Então, aquilo que eu falei, se você está num cultivo hidropônico, você consegue limpar a bancada de uma vez só, não vai ter muita diferença entre o tamanho das alfaces, elas vão estar muito próximas, então ela garante uma padronização muito boa de material. Ela também tem como características uma alta tolerância ao apendoamento precoce. Então, geralmente, no começo do ano, entre janeiro, fevereiro, às vezes até março, a gente encontra alguns materiais da concorrência pendoando bastante no campo. Essa não é uma característica da Eneida. A Eneida realmente ela tem um índice de pendoamento baixíssimo. Eu testo a Eneida há mais de 2 anos, e nesses 2 anos eu coloquei ela em diferentes condições, em diferentes regiões, e, para ser muito sincera, não cheguei a ver ela pendoar. Então, ela tem uma alta tolerância geneticamente para essa questão. Ela vem também de um pacote genético, ela possui resistência a míldio, e aí hoje eu posso falar que são as principais raças que estão afetando o Brasil, né, que estão cadastradas, registradas, né, que se tem conhecimento, que é de 1 a 16, a raça 21 e a 23. Nós sabemos que míldio é uma praga, é uma doença que é bastante complicada, porque a cada ano aparecem raças novas, mas a Eneida ela possui um pacote de resistência para essa doença realmente bastante robusto, então que permite, e que eu acredito que vai funcionar bem em diferentes regiões, dando a segurança, né? Que pelo menos para míldio. Claro, a gente sempre recomenda que se faça aplicações preventivas quando existe ocorrência da temperatura e da umidade que favoreça o aparecimento do míldio, mas geneticamente ela possui esse pacote de resistência. Uma outra característica fortíssima na Eneida é a coloração. Ela tem uma coloração verde escura,
com folhas muito brilhantes, é uma coloração bastante atrativa, de feedbacks de produtores que a gente recebeu. É uma coloração muito bonita e é realmente o que o mercado está procurando hoje em dia. Essa coloração verde escura, ela remete a materiais mais frescos, então ela tendo essa coloração, ela realmente ela tem uma aceitação melhor no mercado consumidor. A crespicidade das folhas também é uma característica que chama atenção na Eneida. Ela tem uma crespicidade ótima, muito boa mesmo, uma textura de folhas bastante interessante também. A gente colocou tanto em produtores de campo aberto e de hidroponia, tá? Eu sempre vou estar me referindo geralmente às duas condições de cultivo, mas a gente colocou em produtores que fazem processamento, e aí então nesse quesito a textura da folha é muito importante, e nesse quesito a Eneida realmente ela respondeu com uma ótima crespicidade e uma ótima textura. Essa questão de pouca perda de saia nos meses mais quentes e chuvosos, a gente já vinha verificando já de anos anteriores. Esse ano, a gente sabe, a gente está no comecinho de 23, a gente sabe que as chuvas elas começaram já em setembro de 22 e as temperaturas super elevadas. Esse ano a gente teve realmente condições bastante desafiadoras para a crespa, e mesmo nessas condições bastante desafiadoras, ela apresentou pouquíssima perda de saia. Enquanto materiais da concorrência a gente chegava a ter que limpar até, às vezes, até 10 folhas, a Eneida, no máximo 2, 3. Quando tinha folhas da saia perdendo, a gente precisava tirar para fazer a limpeza, mas realmente foi uma característica que chamou a atenção de vários produtores que a gente fez o teste dessa alface. Então, ela tem uma pouquíssima perda de saia. Outra característica muito forte da Eneida é a questão da arquitetura da planta. Ela forma uma planta globular, né? Forma um globo mesmo no canteiro, e com um centro, com o meio dela bem cheio. Então ela, ao contrário de algumas alfaces que a gente encontra no mercado, que o meio fica afundadinho, né, fica bem visível as folhas menores do meio, a Eneida ela enche muito bem a planta inteira, a cabeça toda. Então, isso dá um aspecto visual muito bom. Então, essa arquitetura da Eneida é outro ponto também que chama atenção. As folhas da Eneida, elas são largas, ou seja, tem bastante superfície foliar, né, que traduzindo, bastante alface para dona de casa comer na salada, com um talo pequeno, né? As folhas, elas realmente elas fazem um bom volume e um bom peso, sempre muito, muito comparáveis aos principais materiais da concorrência. Então, ela não perde em nada, geralmente, ela, inclusive, ela supera alguns materiais da concorrência também, nessa questão de peso médio. Então, é uma característica que chama atenção na Eneida também. O talo dela, que em muitas regiões a questão do talo é bastante importante, ela possui um talo grosso, e aí quando você vira ela, a gente fala que realmente é o ombro, né, da alface crespa, ela forma um ombro muito bonito, então mesmo quando você coloca ela com o talo para cima, geralmente produtores que mandam em caixas, o talo dela costuma ficar para cima, ela dá um aspecto muito bonito, um aspecto visual muito bonito. E aí você pensa assim, né, com talo grosso, às vezes ela vai ter um coração que é aquele miolo alto, e não, ela tem um coração baixo. Apesar dela ter um talo grosso, e ela possui um coração baixo, e isso é uma característica extremamente positiva, porque ela está diretamente relacionada ao pendoamento. Então, o talo dela é grosso, porém,
como o coração dela, né, aquele interior dela é baixo, então a gente consegue verificar inclusive aquela questão que eu comentei já alguns pontos atrás de resistência a pendoamento. Ela não pendoa exatamente porque ela tem esse coração baixo. E ela foi muito estável ao longo do ano todo. A gente não está fazendo uma recomendação da Eneida para nenhuma época do ano específica, porque ela performou muito bem durante o ano inteiro. Então, ela tem características rústicas, né, de rusticidade para aguentar chuva e calor no verão, mais o pacote de míldio, que é um dos principais problemas que atingem as alfaces nas épocas mais frias. Então, ela foi extremamente estável ao longo do ano inteiro. Isso também, comentando tanto para cultivo aberto quanto para hidroponia, tá, gente? Sempre comparado, né, com os principais concorrentes do mercado. Então, eu sei que cada região tem a sua preferência. Como nós testamos ela em várias regiões, então ela foi colocada contra vários materiais. E realmente ela sempre se destacou. Foi sempre um material que a gente recebeu no final feedbacks muito positivos dos produtores que testaram ela. Falando um pouquinho do produto acabado, ela é embalada nos saquinhos. Ela fica com um ótimo aspecto, que está muito relacionado com a coloração e com a crespicidade, e também com relação ao volume de folhas. Então, tinha alguns produtores que costumavam colocar 2 pés de alface crespa no saquinho. Com a Eneida, por conta do volume, não era necessário. Por conta do volume, por conta da quantidade de folhas e do peso, ele conseguia colocar uma cabeça só no saquinho. E sempre ficava com um aspecto muito bom. Quando processada, então, a gente colocou em produtores que fazem o processamento, né, que é aquela parte de higienização, né, de separar, lavar, higienizar as folhas para deixarem elas em saquinhos prontas para o consumo. Então, nessas condições, ela tanto em mix com outros tipos de folhosas, quanto isolada, ela apresentou um ótimo rendimento, com um excelente feedback também. Então, ela deu um rendimento muito bom. Ela também tem, por características, tolerância a pitchum, né? Aqui a gente fala que é uma tolerância intermediária, que aí o pitchum é um problema mais comum em hidroponia. Também a gente não verificou nenhum ponto negativo com relação à Eneida em hidroponia. Pelo contrário, a gente colocou ela de novo em algumas regiões contra materiais que inclusive tinham um apelo de serem específicos para hidroponia, e a Eneida conseguiu performar igual ou melhor a esses concorrentes. Então eu acredito que o pacote, né, que a Eneida possui, ela acaba permitindo, né, ter essa eficiência também na hidroponia. Então, aí, assim, para fechar, né, as características dela, ela entrega a rusticidade que o produtor precisa no campo para ajudar ele para diminuir o número de aplicações, para diminuir o número de perdas. Ela, então, é rústica suficientemente, com ótimas características de produto final. Então, a gente colocou também produtores que têm entrada que fornecem para supermercados, etc., para ver se tinha algum ponto de observação com relação à Eneida, e realmente a gente sempre recebeu ótimos feedbacks a respeito do material também. Bom, e aí aqui eu vou passar para algumas informações um pouco mais técnicas, né, que sempre tem um outro produtor que tem interesse em ter acesso a esses dados. Então, aqui na tabela vocês podem ver que a gente colocou ela contra a Ariel, contra a Brida e contra a Valentina em campo aberto, e o número de folhas, isso transplantados no mesmo dia, tá? Transplantados e avaliados no mesmo dia. Ela teve um número de folhas acima dos materiais da concorrência.
A mesma questão, né? Se o número de folhas é acima, então geralmente o peso também ele vai acabar chamando atenção. Então, também, de novo, ela conseguiu ter uma ótima performance com relação a peso do material. Em hidroponia, comparando com os materiais da concorrência, e aqui eu acrescento a ABS55, ela também teve uma boa performance com relação ao número de folhas. E a mesma questão quando a gente faz a comparação com relação ao peso na hidroponia. Então, conforme eu sempre estou destacando, a gente não está fazendo nenhuma recomendação do tipo a Eneida só serve para campo aberto ou a Eneida só serve para hidroponia. Não, ela é uma alface que ela vai se adaptar ao seu manejo, independente do tipo de cultivo, se vai ser em campo aberto ou se vai ser em hidroponia. Então, ela teve uma boa performance nessas condições e foi uma questão que a gente foi verificando também ao longo dos anos que a gente tem testado o material. E aí a parte que a maioria do pessoal gosta, né, que é ver o produto em si, né, porque até agora eu só falei das características dela. Aqui não tem Photoshop, tá, gente? São fotos reais de ensaios que eu fui colocando ao longo desses 2 anos que a gente foi fazendo a seleção. A gente tinha outros materiais sendo testados e a Eneida, ela realmente foi um material que chamou atenção e é por isso que a gente está fazendo o lançamento dela agora. Então, vocês conseguem ver essa questão da arquitetura da planta, né? A arquitetura da cabeça da Eneida. Ela realmente forma um globo, né? Bastante bonito, com uma coloração muito boa. E aqui vocês também conseguem ver à esquerda na hidroponia como ela é uniforme, né? Vocês não veem falhas. Vocês veem sempre aquela padronização que eu comentei a respeito das folhas, da cabeça, e isso é uma questão que a gente também consegue observar aqui à direita do canteiro. Também vocês conseguem ver que ela é um material muito uniforme. Então, esse canteiro, o produtor, ele vai conseguir colher tudo de uma vez. Ele vai conseguir colher tudo de uma vez e aí ele pode entrar depois com outras culturas, enfim, ele deixa de gastar com insumos, porque ele já terminou, ele consegue terminar a colheita sempre de uma vez só. Então, ajuda também no planejamento de vendas dele, né? Porque aí ele sabe quantas cabeças ele precisa para cada dia, para cada semana, enfim. É um material que te dá essa segurança, ele te dá essa uniformidade. Aqui também outras fotos, né? Na hidroponia, e aí então, de novo, gente, não tem Photoshop. Ela é assim mesmo, extremamente uniforme, muito padrão, né? Muito padrão mesmo. Em algumas questão de ciclo, em algumas hidroponias, de acordo com o manejo do produtor, ela conseguiu até adiantar com relação ao cheque comercial, né? O material que o produtor ele usava. A Eneida lá, inclusive, foi mais rápida, né? Atingiu um número de folhas que ele precisava em menor tempo que o material que ele estava acostumado mesmo. Então, assim, a gente fala que ela tem uma adaptabilidade no manejo muito boa, né? O produtor ele não precisou mudar nada para ter essa performance, e inclusive ela conseguiu, né, superar o material da concorrência. E aí também, de novo, a questão da arquitetura dela, eu não sei se vocês conseguem visualizar, entender, quando eu falo que o meio da alface fica cheio, você não vê aquele buraco, né, que se forma em algumas alfaces crespas. Esse meinho aqui, ele fica
fica abaixado, e no caso do Eneida, ele fica muito bem preenchido. Então, é uma questão que a arquitetura da planta, ela ajuda demais nesse aspecto, fazendo esse aspecto visual bonito. Aí, também, de novo, na hidroponia, também, aqui a gente consegue ver, e é por isso que a gente falou que teve o feedback, né, com relação à cabeça de Eneida dentro de um saquinho, ele fica com um aspecto muito bom, realmente, uma coloração muito boa do material. No campo. Então, vocês estão vendo, assim, essas fotos, elas foram tiradas ao longo do ano. Então, teve campo que eu fiz a avaliação no inverno, teve campo que eu fiz a avaliação no verão. Ela sempre foi muito estável, pouca perda da saia, pouca doença. É claro que esses produtores, eles fazem aplicações preventivas quando tem as condições que vão facilitar a entrada de doenças, então isso ajuda muito, mas enfim, é um material que se adaptou muito bem, de novo, né? Ela, numa condição de teste, o nosso material nunca é o principal, né? E o manejo, ele sempre vai estar adaptado para o outro material, que é o comercial do produtor, que é o que ele está acostumado, às vezes já de fazer esse mesmo material durante anos. E a Eneida, ela realmente, ela sempre se adaptou muito bem ao manejo de vários produtores diferentes. Aqui é uma foto que eu fiz questão de colocar nessa apresentação, porque ela mostra exatamente essa questão do pendoamento. Então, as duas fileiras à direita, que são mais verde escuras, são Eneida, e as duas fileiras da esquerda são da concorrência, que numa época que é fácil, né, da alface pendoar, e aí a gente consegue ver, ela, nesse ponto, ele estava quase chegando no ponto de colheita, e aí o material que ele já estava acostumado já tinha flores, plantas pendoando, e a Eneida estava lá firme e forte. Eu não coloquei fotos do depois, mas enfim, esse produtor, ele esperou mais alguns dias para elas chegarem no ponto de colheita que ele gosta, e aí, então, quando foi a colheita, tinha bem mais alfaces pendoadas do material dele, né, da concorrência, do que da Eneida. Então é uma questão que é bastante forte, uma característica bastante importante nela, que é essa resistência ao pendoamento. E aí a gente consegue visualizar bem nessa foto. Outras fotos também, e aí de novo, em campo aberto, essas fileiras, essas duas fileiras são de Eneida, né, da direita são de Eneida e da esquerda do material da concorrência. E aí vocês conseguem ver essa diferença na arquitetura da planta, né? Como a Eneida, ela fica com um aspecto visual muito mais bonito do que quando, por conta de preencher bem o meio, e aqui nessa foto também, à esquerda, vocês conseguem verificar bem a questão da coloração, né, que ela tem um verde mais escuro, ela tem um verde mais vivo, então isso é extremamente interessante, principalmente para a dona de casa, né, ela vê uma alface mais verdinha e uma outra que fica, entre aspas, amarelada do lado dela, a dona de casa vai no mais verdinho. Então, a Eneida, ela tem essa característica de coloração muito intensa, bastante evidente. E aí uma outra foto de canteiro, esse produtor, ele já estava há anos utilizando o mesmo material de alface crespa, gostou tanto da performance de Eneida que pediu para continuar os testes, e já estava me perguntando quando que a gente teria as sementes dela para estar vendendo, realmente, porque a intenção dele é realmente trocar
o material que ele usa hoje em dia pelo nosso. Isso é um feedback, né, não tem coisa melhor, né, porque a gente está todos os dias no campo. É para isso mesmo, é para procurar um material que satisfaça o produtor, né, satisfaça o produtor e, é claro, também o consumidor, né. Então a gente procura sempre avaliar nesses 2 aspectos. Aqui nessa foto a gente consegue ver, a Eneida, ela é o material que está à direita. Nessa foto eu quis mostrar muito a questão de perda das folhas da saia. Então o material da esquerda, ele é um material que a gente precisou tirar muitas folhas realmente para ela ficar com esse aspecto, limpo, e a Eneida a gente tirou pouquíssimas folhas para chegar no mesmo resultado. E aí nessa foto a gente também consegue verificar também a questão do talo, né, ela tem um talo grosso, que muitos produtores acham bastante importante. Então, ela tem todas as características que o produtor realmente procura no campo, né, que é rusticidade, talo, produção, número de folhas, peso, ser adaptável às condições dele, ao manejo dele. Então, quando você está procurando um material dessa forma, a Eneida ela vai estar te atendendo muito bem. Aqui é uma outro teste, né, ela na hidroponia. Aqui nesse produtor em específico, ela estava contra um material que a concorrência ela está trabalhando como que específico para hidroponia. A Eneida ela não é específica para hidroponia, né, igual eu falo, ela é para campo aberto e para hidroponia. E aí a gente consegue ver, a Eneida essa planta da direita, né, mais próxima da plaquinha, e ela tem um volume de raiz muito maior que o material da concorrência. E aqui eu não sei se eu coloquei depois também a folha a parte vegetativa, mas assim, tinha muito mais folha da Eneida do que do material da concorrência. Isso que o material da concorrência ele foi lançado como específico para hidroponia. Então, assim, nas condições desse manejo desse produtor, ela se adaptou extremamente bem. Ele também ficou extremamente satisfeito com os resultados. E aí mais algumas fotos da Eneida também para ressaltar essa questão da coloração, da arquitetura da planta. Aí vocês conseguem ver que é uma alface que tem muita folha, né, ela tem um volume foliar e aí isso vai traduzir num bom peso médio também. É até repetitivo falar, né, a respeito da Eneida, mas assim, ela foi realmente um material que vai acrescentar muito ao portfólio de alfaces crespas da Seminis. A Seminis hoje ela trabalha com a Amanda Solares e a Letícia, e aí a gente está trazendo Eneida para agradar realmente os produtores mais exigentes dos cinturões verdes mais difíceis pela questão da concorrência. Então eu tenho plena certeza de que ela vai estar se encaixando muito bem ao seu manejo. Igual eu falei no começo, se você produtor, distribuidor, RTV, tem ainda alguma dúvida com relação à Eneida, pode estar nos acessando através das nossas redes sociais. A Seminis, ela tem o YouTube, Instagram, Facebook bastante ativos. A gente também está todos os dias no campo, então não é difícil estar encontrando com a gente por aí, nas lojas, nos viveiros. A gente vai estar fazendo um trabalho bem bacana de lançamento da Eneida, para que a maior parte dos produtores e a maior parte das regiões possa realmente estar conhecendo essa alface, que é um lançamento muito bacana, da Seminis esse ano. A gente está bastante feliz de estar podendo trazer esse material para vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo interesse de vocês em estar conhecendo os nossos materiais. E é isso aí, gente. Contem com a gente. Seminis Bayer, se é Bayer é bom. Obrigada.